Você já se sentiu preso na tempestade mais escura de sua vida, incapaz de ver a luz no final? Você já se perguntou por que a vida te lança desafios tão duros? Nessa história de resiliência e esperança, apresentamos a incrível viagem de um burro chamado Charlie. Sua luta pela liberdade te inspirará a não render-se nunca, mesmo quando os desafios da vida pareçam insuperáveis. Vamos à história. Tudo começou sob o manto estrelado de uma noite. Um burro chamado Charlie estava pastando, enquanto o seu dono dormia numa cabana próxima. De repente, um ranger quebrou o silêncio da noite. Sempre alerta, Charlie aguçou o ouvido. Das sombras surgiu um indivíduo de olhar malicioso. Antes que o burro pudesse alertar o seu dono, aquela figura escura colocou-lhe um focinheira. O nobre burro foi cruelmente arrancado de seu lar. O homem levou Charlie para um lugar de desespero e dor. Uma terra vasta e árida onde até o ar parecia envenenado. Ali numerosos burros esqueléticos vagavam por moinhos. Seus olhos estavam vazios e desesperados. Este parecia ser também o destino que aguardava o pobre Charlie. Os senhores deste inferno eram um grupo de criminosos brutais que encarnavam a crueldade e a ganância. Obrigavam os burros a trabalhar sem cessar, proporcionando-lhes apenas água e comida para os manter com vida, enquanto os açoitavam para explorá-los ao máximo. Charlie, com um espírito indomável, tentou escapar em várias ocasiões, mas era sempre impossível e suas tentativas só se traduziam em brutais surras. Cada golpe, cada ferida, parecia diminuí-lo. Cada vez mais sugavam sua força interior. Em menos de uma semana se encontrou à beira da resignação. Porém, o destino lhe tinha reservado um caminho diferente. Um dia as portas da fazenda se abriram deixando a entrada aberta. O burro tinha perdido tanto peso em poucos dias que as cordas que o prendia se haviam soltado. Diante dele se apresentava uma oportunidade que talvez nunca voltaria a apresentar-se, porém o medo de um novo castigo fez ele duvidar. Virou-se para resistir a essa tentação. Foi então que uma garça de penas brancas como a neve e olhos cheios de sabedoria disse-lhe: "O que você faz, menino? Não pode perder essa oportunidade." Virou-se para resistir essa tentação. A garça, que tinha observado tudo atrás dos galhos de uma árvore próxima, animou Charlie com tanta insistência que no final o burro encontrou coragem para aproveitar a oportunidade. Sem muito esforço se libertou das correntes e fugiu da fazenda com a garça voando ao seu lado. No entanto, os criminosos não ficaram de braços cruzados. Montaram em seus cavalos e começaram a perseguir o pobre burro. Nesse momento parecia que o mundo estava contra Charlie, já que começou a cair uma chuva torrencial, como se aqueles homens tivessem convocado a tormenta só para apagar a única oportunidade de liberdade de Charlie. A chuva torrencial transformou o solo em um pântano pegajoso, impedindo o burro de ver além de seu nariz, fazendo-o tropeçar em troncos e pedras. Charlie, já enfraquecido pela desnutrição e a fadiga, lutava para manter-se em pé, mas aqueles criminosos eram implacáveis. Com lágrimas de desespero, só podia chorar e repetir: "Não posso fazê-lo." Sua inclinação a render-se e seu crescente desespero aumentava a cada passo, mas não estava só. A garça tinha voado acima das nuvens para escapar da tempestade, mas não tinha abandonado Charlie. Sua voz, quase afogada pela chuva, o animava. "Segue, Charlie. Não se renda, por favor. Segue adiante." Sua voz era um farol de esperança em meio à tormenta, e a única coisa que impedia o burro de se render por completo. Finalmente, quando os criminosos pareciam a ponto de capturá-lo, a chuva cessou de repente e Charlie pôde ver com clareza. O valente burro não tardou em dar-se conta de que o assentamento de seu verdadeiro dono estava a só uns 300 metros. Inspirado por esse raio de esperança, reuniu suas últimas forças e correu para aquele lugar seguro. Ao ver o assentamento, os homens se retiraram, deixando finalmente Charlie livre. O dono de Charlie saiu correndo de sua cabana e o abraçou com lágrimas nos olhos. A sua voz era um farol de esperança em meio à tormenta. A garça desceu do céu e se aproximou de Charlie. O burro a olhou agradecido e logo lhe perguntou: "Por que tinha tanta fé em mim? Se não fosse por você, eu teria me rendido e só Deus sabe o que teria sido de mim." A garça respondeu com calma: "A razão é que, quando se está no meio da tormenta, não deve deter-se. Nunca esqueça isto, Charlie. No céu, por sobre as nuvens escuras onde eu voava, podia ver que corrias para o final da tormenta e para um refúgio. Por isso te pedi que não parasse, porque eu podia ver o que você não podia, e sabia que logo estaria a salvo, embora não pudesse vê-lo no meio da tormenta." Explicou a garça.
Nos momentos mais sombrios e difíceis que a vida nos coloca, quando parece que somos engolidos por tempestades implacáveis de adversidade, é muito fácil perder de vista o fraco raio de esperança no final do escuro e aparentemente interminável túnel. A história da viagem de Charlie, marcada por sua inabalável determinação de libertar-se das cruéis correntes da opressão e o sofrimento, ressoa em todos nós. Charlie, o nobre burro desse conto, é um lembrete comovente e duradouro de que, diante de circunstâncias aparentemente insuperáveis, existe um espírito inquebrantável de resistência e esperança que pode nos fazer seguir adiante. São nesses momentos difíceis que devemos canalizar nossa força interior e nos lembrar da firme resolução de Charlie. Essa história nos ensina que render-se ao desespero nunca é a resposta. Em nossas vidas, nos deparamos com provações e tribulações que podem parecer tão desanimadoras como os desafios que Charlie enfrentou. Estas dificuldades podem testar a própria essência de nosso ser, ameaçando quebrar o nosso espírito e destruir a nossa determinação. No entanto, tal como Charlie seguiu em frente apesar das adversidades, nós também temos a capacidade de reunir as nossas próprias reservas internas de força e coragem. Essa história nos recorda que a esperança é mais luminosa quando a noite é mais escura. Reafirma nossa fé em que, por mais ferozes que sejam as tormentas da vida, ao final elas vão passar para a luz radiante de um dia mais brilhante. Então, se você alguma vez encontrar-se preso no pesadelo dos desafios da vida, mantenha-se firme. Lembre-se que a única cadeia verdadeira que pode dificultar seu progresso é aquela forjada por sua própria mente. Reconheça que possui o extraordinário poder de elevar-se acima das nuvens de tempestade, com a promessa de liberdade de uma vida melhor e uma felicidade sem limites te esperando do outro lado. A extraordinária viagem de Charlie é um testemunho do espírito indomável que reside em cada um de nós e te convida a seguir adiante, inclusive quando as probabilidades pareçam insuperáveis. Aceite os desafios que se apresentam como oportunidades de crescimento, porque é na superação destas provas que nos encontramos com o mais autêntico de nós mesmos. Como Charlie, você também tem a força para perseverar, e não só sobreviver, como também prosperar. Deixe que a história de Charlie seja uma fonte de inspiração permanente, que te lembre que nunca deves perder a esperança, que deves seguir adiante e ter fé na possibilidade de um futuro melhor e mais satisfatório. Assim sendo, não duvide, não se atrase, nunca se renda, porque o teu caminho para a liberdade, uma vida melhor e felicidade sem limite, aguarda pacientemente a sua descoberta e determinação.